foi lamentável. Beirou o ridículo para mim. Poucas vezes numa situação como essa eu vi um treinador sendo sincero. Eu sei que muito mau caráter dessa imprensa vagabunda. Correr mais, se dedicar mais, entregar o que eu quero, vai jogar. Se jogar, quiser me abraçar, ótimo. Se fizer o gol e não quiser me abraçar, foda-se, eu quero ganhar. Fala, meu povo, seja bem-vindo ao canal Mira do Esporte. Felipe Luiz esculacha atacante Pedro ao vivo em coletiva e gera polêmica na internet. O Flamengo venceu São Paulo no retorno do Brasileirão, mas o que realmente marcou foi a coletiva do treinador do Mengão. Felipe Luiz não poupou palavras e fez o que ninguém esperava. Falou tudo e mais um pouco, teve desde atitudes ridículas até falta de respeito. E esses foram só os pequenos detalhes citados em um esculacho feroz para cima do atacante. Comentaristas e apresentadores não deixaram passar batido. Assista o vídeo completo e veja as opiniões sinceras sobre esse escândalo no Flamengo. O que aconteceu foi que o comportamento e a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável. Beirou o ridículo para mim. E evidentemente que o Pedro tem os seus problemas pessoais com a diretoria, com o clube, problemas dele. Ele não é de agora que ele vinha treinando mal, vem durante um tempo, só que essa semana ele realmente rompeu para mim com um princípio claro que nós temos como comissão e o grupo de jogadores tem, que é a cultura de treino. E para mim o que ele fez foi uma falta de respeito, a atitude dele nos treinamentos, e não duvidei em nenhum momento de deixá-lo fora da lista de relacionados, porque esse tipo de comportamento pode contagiar. Porque para mim não é só uma falta de respeito com os companheiros, é uma falta de respeito primeiro com ele, depois faltou respeito com os torcedores que estão esperando o melhor Pedro, o Pedro de antes da lesão, e nem falar com o clube, né, que paga o salário. Então, basicamente é muito simples. Venho aqui de peito aberto, responder todas as perguntas que vocês queiram sobre esse assunto. Tentei protegê-lo durante muito tempo, mas chega uma hora que ele tem que querer, tem que partir dele. O Pedro tem que querer mais do que eu não posso querer mais do que ele. E a gente vê no campo a cultura de treino instaurada nesses jogadores, o que eles conseguem correr e conseguem performar, né? O meu olho me diz o que eu vejo no campo, o que eu vejo em cada treinamento, mas temos dados de GPS que dizem que o Pedro é o último em absolutamente tudo durante essa semana. E um jogador que é o último em absolutamente todas as valências físicas, que é alta intensidade, é aceleração, desaceleração, não está pronto para performar. E aí vocês podem botar a culpa no treinador, no modelo, nos companheiros, no Arrascaeta, vocês podem botar a culpa em quem for. Mas a culpa é dele. Repito, tem que querer. E a hora que ele querer, que ele pedir desculpa para os companheiros e voltar a treinar no nível que os companheiros dele estão treinando, com certeza não vai ser um problema. Ele vai estar no campo titular, indiscutível. Aconteceram esses vazamentos, esses prints. Eu não tenho absolutamente nada a ver com isso. Eu não quero que o Pedro seja vendido. Eu não quero que o Pedro saia. Chamei os capitães, chamei ele na frente, transmitimos isso para ele, os capitães também. Falamos para ele que precisamos dele, precisamos do Pedro. E não vou entrar em detalhes micro, mas obviamente que você vê o aquecimento, as respostas, o deboche, a maneira de correr, de andar, e depois, como eu falei para você, está tudo quantificado com o GPS, e aí os números são muito inferiores, né? Como você falou, um episódio de abandonar, como nós temos mais do que 20 jogadores, alguns jogadores ficam fora de algumas atividades. Por exemplo, se eu fizer um treino específico de 10 contra 10 e nós temos 23, 24, são 4 jogadores que têm que fazer algum treino alternativo, um complemento, alguma coisa, né? Então, no caso dele, também por estar muito abaixo, eu teria que complementar, e ele saiu e alegou realmente que estava com problemas, na qual também é ruim do mesmo jeito, né? Mesmo se fosse não foi indisciplina, porque ele avisou, como você falou, mas como eu falei, números muito abaixo dos outros, e não consegue acabar o treino. Então tudo isso aí leva com que o Pedro não se coloca na convocação, não se coloca nessa lista e não se coloca à disposição de competir por uma vaga no time. Chega um ponto, como eu falei, defendi durante muito tempo. Claro que dá. Eu não quero que ele saia. Falei para ele fazem 6 dias, não quero que ele saia. Quero que ele se dedique, que corra, que o treino gere essa adaptação nele para ele poder fazer o que todos os companheiros fazem.
correr no campo. A hora que ele correr e segurar a bola e sustentar os duelos com os zagueiros que não está fazendo, a hora que ele fizer isso aí, ele vai jogar. Ele vai jogar. Não precisa me dar abraço, não precisa me dar mão, não precisa me dar bom dia, não precisa nada. Ele precisa ser profissional, ir lá e resolver no campo. Mais nada. E tenho certeza que quando ele fizer isso aí, eu vou estar esperando o abraço. Se ele não quiser me dar, não tem problema nenhum, mas eu quero ganhar. Eu quero ganhar. Se o Pedro quiser ganhar comigo, vamos junto. Se ele não quiser, outros vão querer. Pedro não está me entregando isso. Se o Pedro quiser ser meu amigo, muito que bom. Se o Pedro quiser jogar, tô com ele, não quero que ele saia. Acho importante. Se correr mais, se dedicar mais, entregar o que eu quero, vai jogar. Se jogar, quiser me abraçar, ótimo. Se fizer o gol e não quiser me abraçar, foda-se, eu quero ganhar. Tô aqui para isso, profissionalmente, etc. Meu irmão, mas não dá para tirar uma linha, assim. Claro que nós não sabemos, né, qual que é o que o Pedro tá ou não entregando no treinamento. Isso aí a gente tem que confiar, porque o Felipe Luiz não iria mentir nisso numa coletiva, até porque eu conheço um pouco da índole do Felipe Luiz, sei que jamais ele faria uma sacanagem com um jogador que tivesse lá se esforçando, dando o seu melhor. O Pedro provavelmente está insatisfeito, provavelmente não está rendendo tudo que pode. O Felipe Luiz tirou ele do time, foi lá e deu uma explicação verdadeira. É isso. Se quiser jogar comigo, vamos jogar. Não precisa me abraçar, não precisa gostar de mim. Só quero que você jogue, quero que você dê o seu melhor. Se eu acho que você não tá dando o seu melhor, pronto, acabou. Poucas vezes numa situação como essa eu vi um treinador sendo sincero, falando a verdade, sem achar desculpas, passar a mão na cabeça, tentar não construir ali um relacionamento ruim com os jogadores. Falou a verdade. Pedro não tá treinando bem, Pedro não tá batendo as metas, em todos os quesitos ele é o último, assim não vai jogar comigo, ele é importante, eu não quero vender ele, não vou achar outro jogador que faça 25, 30 gols como o Pedro. Ou seja, o Pedro deve estar tendo um comportamento pós a lesão dele que até me surpreende, viu? Até pelas entrevistas do Pedro, me parece um cara muito humilde, assim, me parece um cara muito simples, mas alguma coisa está acontecendo para ele estar tendo esse comportamento. E o Felipe vem a público e, cara, impressionante. Boa entrevista, muito boa entrevista. Óbvio que vai ter parte da imprensa que vai falar, pô, não pode falar isso tem que se resolver internamente. E aí outros vão falar, a gente não tem acesso, né? E aí quando tem um acesso, quando sabe da real, né? Parabéns, Felipe Luiz. Boa entrevista. Fazia tempo que eu não vi um treinador falando assim. Os jogadores do Flamengo esperavam do técnico Felipe Luiz algum tipo de atitude. Não que tivessem feito cobranças ao treinador para que ele algo dissesse a respeito do comportamento de Pedro no dia a dia de treinamentos. Mas o empenho abaixo daquilo que se espera do atleta, aquilo que os demais apresentavam, obviamente chamou a atenção. Quando Pedro se comporta assim, Felipe Luiz chega, pelo menos é o que se percebe, no limite e leva a coisa a público dessa maneira, fica muito evidente que o técnico tenta proteger o próprio grupo e não um jogador. A grande questão é como Pedro vai assimilar essas críticas feitas publicamente. Terá humildade, capacidade de refletir e corrigir aquilo que não está legal, ou vai preferir, mais uma vez, como acontece com tantos jogadores de situações assim no futebol brasileiro, pensar num outro rumo. O Felipe Luiz fez isso sem subir a voz, sem ser agressivo, sem baixar o nível para palavrões ou palavra que agredisse ou xingasse o Pedro. E ele fez isso para mostrar o quão pouco profissional o Pedro tem sido nos últimos dias. O Felipe Luiz poderia administrar? Poderia. Claro que poderia. Qualquer um pode. O Felipe Luiz poderia perder o grupo se administrasse mais essa do Pedro? Poderia. O jogador de futebol sabe muito bem quando é pra valer ou quando estão dando migué. Sabe por quê? Porque o jogador, se deixar, dá migué também. Eu sei que muito mau caráter dessa imprensa vagabunda copiou a minha informação exclusiva e colocou dentro de matériazinha. Inclusive do Globoesporte.com. Quando eu solto uma notícia, é porque eu apuro pra caramba. Eu trabalho pra caramba. E eu não preciso ficar me garantindo na informação dos outros.
Cara, muito orgulho, porque o Felipe Luiz acabou de confirmar, disse que foi lamentável, disse que se ele não fizesse nada com o Pedro, ia contaminar o grupo, e foi tudo que eu trouxe. Foi tudo que eu trouxe. Então é orgulho pra caramba do meu trabalho. E quem às vezes tenta falar, será que o pilhado tá dizendo a verdade? Confia mais, porque o meu trabalho é muito sério. Não é como de muito vagabundo que fica copiando a informação dos outros sem dar crédito, não. Só um recadinho. Essa Globo lixo, que pegou minha informação, copiou descaradamente e não deu crédito. Mas eu trabalho para vocês, fica tranquilo, tem muita gente incompetente aí dentro. Eu deixo vocês copiarem.